E hoje nós vamos à sequência, nós começamos a falar sobre a ação de execução fiscal na última aula e avançamos sobre o tema ação de execução fiscal. E aí, neste ponto, nós somos obrigados a analisar dois importantes institutos de direito tributário, que são os institutos da decadência e da prescrição tributárias, ok? Decadência e prescrição tributárias. E aí, o primeiro comentário que eu faço é, vocês já estudaram esses institutos em outras disciplinas, em outras áreas do direito, que não o direito tributário, ok? Vocês já estudaram decadência e prescrição tributários, por exemplo, no direito civil, no processo civil, né? No processo penal, no direito do trabalho, né? Outras áreas do direito não tão amplas como, por exemplo, o direito do consumidor, né? Então, o primeiro comentário que eu faço é que, evidentemente, do ponto de vista essencial, estrutural, não existe uma novidade no direito tributário que possa sustentar uma diferenciação grande, importante em relação à noção que vocês já têm do que seja decadência e prescrição. A decadência está relacionada com o prazo para o exercício de um determinado direito. Vale dizer, a decadência atinge o próprio direito pelo seu não exercício ou pelo não exercício desse direito pelo seu titular, enquanto a prescrição atinge a pretensão ou o próprio direito de demandar, de mover uma ação com o objetivo de proteger ou de acessar este direito, né? Então, repara, a decadência atingindo o próprio direito e a prescrição atingindo o direito de ação, o direito de demandar judicialmente por este direito. Essa noção, evidentemente, ela é muito elementar, ela é muito básica, mas nem por isso ela é, às vezes, suficiente para que a gente compreenda de forma clara esses dois institutos. Então, vejam só, em se tratando de decadência, eu posso citar como exemplo diversos direitos que, por serem direitos personalíssimos, eles não estão sujeitos a prazo decadencial. Imagine você uma pessoa que deseja obter uma certidão de nascimento no cartório onde ele, quando nasceu, foi registrado. Pergunta que eu faço: qual o prazo para que esta pessoa exerça o direito de obter essa certidão de nascimento? Qual é o prazo? 5 anos? 10 anos, 20 anos, 25 anos. Uma pessoa que tem aí 98 anos de idade tem ainda o direito de obter essa certidão de nascimento no cartório? Evidente que sim. É evidente que sim. E este direito, portanto, está entre aqueles direitos que não estão sujeitos a prazo decadencial, são direitos que podem a qualquer momento serem exercidos, né? Eu estou falando, portanto, de um direito que a pessoa pode estar exercendo com 98 anos de idade, com 70 anos de idade, com 102 anos de idade, né? Ninguém perde o direito à obtenção de uma certidão de nascimento, né? Portanto, esse é um de tantos exemplos, né, os direitos personalíssimos, de forma geral, né, que não estão sujeitos a prazo decadencial. No entanto, gente, vejam, estes
estas são situações excepcionais, porque, como regra, nós temos prazo decadencial para a maioria dos direitos que não são assegurados no ordenamento jurídico, né? Então, se você imaginar o direito ao seguro-desemprego ou o direito ao Corona Voucher, né? Tá agora todo mundo falando sobre isso, eu poderia dizer que esses são direitos eternos ou direitos que podem ser exercidos a qualquer momento no tempo. Eu fui demitido dia 1º de janeiro de 2020. Eu poderia exercer o meu direito ao seguro-desemprego em 2045, daqui a 25 anos. Eu poderia pedir o valor pertinente ao Corona Voucher daqui a 8 anos. É evidente que não, né? Vejam vocês, mesmo que você não saiba o prazo estabelecido na legislação para o exercício desses direitos, você tem uma noção, e é a noção do homem médio, de que você precisa exercer os direitos que lhes são assegurados pelo nosso ordenamento antes que o transcurso do tempo te impeça de fazê-lo. E quando isso acontece, o que nós temos numa única palavra é decadência, né? O titular do direito perdeu o direito de exercer, perdeu aquele direito em razão do transcurso do tempo, em razão do transcurso do prazo decadencial. Então, a legislação estabelece lá 180 dias para que aquela pessoa que foi demitida exerça o seu direito ao seguro-desemprego. Reparem vocês, estou diante de um lapso temporal, né? Este lapso temporal, né, tá aqui, né? A linha do tempo do meu lapso temporal. Este lapso temporal é um lapso temporal estabelecido na legislação para que eu exerça o meu direito ao seguro-desemprego. Portanto, antes de tudo, eu preciso, dentro desse período de tempo, a qualquer momento dentro desse período, pode ser no primeiro dia dos 180, pode ser com 90 dias, pode ser com 179 dias, mas dentro deste lapso temporal, eu preciso manifestar o meu interesse, manifestar o meu desejo de usar, de gozar do seguro-desemprego. Óbvio, a legislação ela estabelece requisitos para que isso seja feito. A legislação estabelece que você deve cumprir algumas normas, você deve cumprir alguns requisitos de natureza formal, apresentar alguns documentos, não tem problema. O prazo decadencial, ele não tem essa conexão direta com poder ou não poder fazer exigências. E quem estabelece as exigências para o exercício de um direito é a legislação, é a lei em última análise. Agora, uma vez que eu manifestei o meu desejo, uma vez que eu apresentei a minha intenção de gozar ali do seguro-desemprego, e eu fiz isso dentro do lapso temporal estabelecido na legislação, o que pode acontecer é uma resistência a essa minha pretensão. Pode ser que a pessoa encarregada de processar o meu seguro-desemprego se negue a me conceder o seguro-desemprego. Houve resistência a esse meu direito. A pessoa encarregada pela concessão do seguro-desemprego indeferiu o meu seguro-desemprego. O que eu faço, então? Eu posso ir para casa, iniciar uma greve de fome, né? Iniciar uma greve de fome, eu só vou comer, só vou voltar a me alimentar agora quando me concederem o seguro-desemprego. Essa é uma opção. A opção número 2 eu poderia ir para minha casa, buscar um taco de beisebol, né? E aí com esse taco de beisebol, eu vou até esse taco de beisebol, eu volto ali na agência da Caixa, arrebento o balcão ali com o taco de beisebol, eu digo o seguinte, olha, se não me derem seguro-desemprego,
eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou sair acertando a cabeça de todo mundo aqui com esse taco de beisebol. Então, é uma possibilidade. Né? Isso não é recomendável porque isso vai ter repercussão penal. Né? Mas vamos imaginar hipóteses aqui, isso poderia acontecer. Mas, na verdade, a única alternativa que aquela pessoa que pretende um direito, mas enfrenta uma resistência a este direito, é o que, gente? Fazer uso da máquina judiciária. Afinal de contas, uso da força é monopólio do Estado. Né? Se alguém me deve um valor, eu não cobro esse valor com um bastão, com uma arma em punho, com uma faca. Né? Eu proponho uma ação de cobrança, eu proponho uma ação de execução. Ok? Monopólio estatal do uso da força. E no nosso exemplo, o nosso amigo ele tinha um interesse, ele exerceu o direito ao seguro-desemprego, ele apresentou o pedido, juntou os documentos, mas houve resistência e negaram esse seguro-desemprego. Então, o primeiro passo ele deu, ele exerceu o direito, portanto, ele já afastou a decadência. O segundo passo agora será movimentar o Poder Judiciário, procurar um advogado para que esse advogado proponha a ação judicial pertinente ao caso, para que ele consiga, então, uma ordem judicial e tenha, então, finalmente, o seu seguro-desemprego concedido. Então, essa pessoa, no ano de 2075, procura um advogado. Olha, lá em 2020, eu pedi um seguro-desemprego e esse seguro-desemprego foi negado, 55 anos depois, né? É possível isso? Não, não é possível, ok? E, no caso, isso não tem mais relação com o prazo decadencial, porque, conforme ele acabou de dizer para o advogado, em 2020, ele pediu o seguro-desemprego, ele exerceu o direito dele. Né? Decadência está associado com exercício potestativo de um direito. Né? Aquele direito, portanto, que depende única e exclusivamente da sua vontade. Quero o seguro-desemprego, tenho o direito, apresento o pedido. Né? Prazo para que isso aconteça, o prazo previsto em lei, né? Seguro-desemprego, 180 dias, então ele vai e pede seguro-desemprego e exercer o direito. Resistência da pessoa encarregada pela concessão, ele então movimenta o Poder Judiciário. Existe prazo para que ele apresente essa pretensão ao Poder Judiciário? Existe. Mas neste caso, o prazo é um prazo prescricional. Então, repara, o exercício do direito, pedir o seguro-desemprego, está associado a um prazo decadencial. O exercício do direito de ação, de pretensão, está associado ao prazo prescricional. Né? Então, essa é uma noção geral. Né? Para finalizar, um outro exemplo que eu tinha mencionado, o Corona Voucher, né? A legislação certamente vai estabelecer um prazo para que as pessoas se manifestem. Esse prazo, inclusive, pode ser de um mês. Olha, se você quer o Corona Voucher esse mês, até o dia 31 você tem que apresentar o seu pedido. Né? E aí, no dia 5 do mês que vem, a pessoa vai lá, olha, eu quero o Corona Voucher que eu não fiz o pedido no mês passado. Decaiu. Não exerceu o direito no prazo estabelecido na legislação. Decadência. Né? Agora, pode ser que alguém tenha feito o pedido, não sai, daqui a 2 meses, escuta, eu pedi há 2 meses atrás, e não saiu. O que vai ser dito? Que ele decaiu do direito? Não, ele exerceu o direito dentro do prazo. Neste mês, ele foi e formou o pedido dele, mas houve resistência. Então, agora tem um prazo para movimentar o Poder Judiciário para que o direito dele seja garantido. E aí, neste caso, nós estamos diante de um prazo prescricional. Olha lá, artigo 173. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. O direito de a fazenda pública constituir o crédito tributário. Puxa pela memória agora a linha do tempo do crédito tributário. Está lembrado? Aquela linha do tempo em que aparece o fato gerador
e atrelado ao fato gerador, a obrigação tributária. Está lembrado? A obrigação tributária decorre do fato gerador. Então, acontece aquele fato descrito geral e abstratamente numa norma precedente, né? O fato é coincidente, eu tenho um encaixe perfeito ali do fato com a descrição da norma. Então, eu estou diante de um fato gerador. Gerador do quê? De obrigação tributária. Então, estou na linha do tempo, né? O fato gerador faz surgir a obrigação. E qual é o evento seguinte? O evento é a conversão dessa obrigação tributária em crédito tributário. E de que forma isso acontece? Ou, perguntando de uma outra forma, de que forma eu constituo o crédito tributário? Aí é só você lembrar da linha do tempo, você vai lembrar que acima do crédito tributário eu tenho o quê? Lançamento. Lançamento. Então, o lançamento constitui o crédito tributário. E aí vamos ler de novo o 173 caput. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos. Agora eu vou reler fazendo a tradução com esses conceitos que nós acabamos de relembrar. O direito de a Fazenda Pública realizar o lançamento extingue-se após 5 anos. A Fazenda Pública é titular do direito. Entenda-se por Fazenda Pública: pessoa jurídica de direito público com competência tributária, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, estes entes, né, sintetizados aí na expressão Fazenda Pública, podem realizar o lançamento tributário no prazo de 5 anos. Ok? O prazo decadencial para que o lançamento seja realizado é de 5 anos. A questão é a seguinte, né? 5 anos contados de que forma? De que forma eu conto os tais 5 anos? E aí, para responder essa pergunta, eu preciso dizer o seguinte: uma das está aqui no artigo 173. Eu conto os 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é uma hipótese. O que significa dizer que os tais 5 anos de prazo para a realização do lançamento começam a correr no primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos pegar, por exemplo, o IPVA de 2020. O IPVA desse ano agora, né? O imposto que incide sobre a propriedade de veículo automotor. Quando que o IPVA de 2020, ou seja, em que exercício, entenda, ano, em que ano eu posso lançar o IPVA de 2020? Resposta: em 2020. Né? Eu já posso lançar em 2020 o IPVA de 2020. Então tá. Sendo assim, qual é o prazo que a Fazenda Pública do Estado, que é quem tem competência para cobrar IPVA, poderia realizar esse lançamento? A resposta está no 173. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser lançado. Ora, se o IPVA de 2020 pode ser lançado em 2020, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, seguinte forma: 2020 nós estamos, primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2021. Portanto, 1º de janeiro de 2022, 1º de janeiro de 2023, 1º de janeiro de 2024, 1º de janeiro de 2025. Quando é que ocorre a decadência? 1º de janeiro de 2026. Qual seria o último dia de prazo para o fisco exercer o direito de lançar? 31 de dezembro de 2025. Contando novamente, estamos em 2020. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte seria: eu começo a contar em 1º de janeiro de 2021,
22, 23, 24, 25, a decadência, 1º de janeiro de 2026. Último dia para exercício, portanto, do direito. Tá claro? Olha, essa é uma das formas de contar. Mas eu disse para vocês que são 2 dispositivos que abordam o prazo decadencial. O mais evidente é o que nós acabamos de ver aqui, o 173. O artigo 150 é o artigo que define o lançamento por homologação. Lembra do lançamento por homologação? Aquele que é feito integralmente pelo contribuinte. O contribuinte apura o montante do tributo devido, ele identifica o fato gerador, apura o montante do tributo devido, declara ao fisco e realiza o pagamento. Ele faz tudo. Por isso que se chama lançamento por homologação, porque depois de realizado o lançamento, o fisco poderá homologar ou não este lançamento, né? Olha a definição do 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa, né? Então, o contribuinte faz tudo, ele identifica o fato gerador, apura o montante do tributo devido, declara ao fisco e realiza o pagamento. Feito tudo, ele fica aguardando a homologação por parte do fisco. A parte que nos interessa, no estudo da decadência, vem aqui, ó, no parágrafo 4º. E aí, repara só, né? Se a lei não fixar prazo à homologação, e a lei não fixa, justamente porque decadência é matéria reservada à lei complementar, e estamos agora além de uma lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. Portanto, CTN diz, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, reparem, gente, o Código Tributário Nacional prevê um direito ao fisco, um direito à Fazenda Pública, né? A Fazenda Pública, então, é detentora de um direito subjetivo, né? Um direito que lhe diz respeito, em razão da sua condição de Fazenda Pública, que é de realizar a verificação do procedimento realizado pelo contribuinte, ou, em uma única palavra, realizar a homologação do lançamento, levado a efeito até o seu pagamento pelo contribuinte. É um direito eterno? Poderia a Fazenda Pública homologar ou não um lançamento pertinente a um fato gerador de 2020, no ano de 2030? Não, a resposta é não. A Fazenda Pública tem um prazo para homologar o lançamento. Qual é esse prazo? Está lá. Será ele de 5 anos. 5 anos. Agora, olha só. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, olha a consequência, gente. Considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Portanto, a Fazenda Pública tem 5 anos para dizer que o contribuinte não fez corretamente o lançamento e, portanto, complementar, fazer um lançamento de ofício. Ela tem 5 anos. Passados esses 5 anos, se ela não tiver exercido o direito a homologação ou não deste lançamento, considera-se extinto o crédito tributário e, portanto, ainda que houvesse uma diferença a favor do fisco, se essa apuração se der após o transcurso de 5 anos, terá ocorrido de forma irremediável a decadência. Bom, professor, o senhor falou de decadência que é de 5 anos. Não está igual ao artigo 173? Não. Por quê? Porque os tais 5 anos aqui, gente, olha como eles são contados. Do fato gerador.
Lá, os 5 anos são contados de que forma? No primeiro dia do exercício seguinte. Isso faz diferença? Talvez não muito, talvez muita diferença. Vamos pegar um exemplo? O exemplo de um fato gerador relacionado ao ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. Então, qual é o fato gerador do ICMS? É a venda da mercadoria. Imagine você uma venda que ocorreu dia 1º de janeiro de 2020. Vamos pensar. Se eu contar 5 anos a partir do dia 1º de janeiro de 2020, eu teria o fim dessa contagem ocorrendo em janeiro de 2025. Então, 1º de janeiro de 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Simples. Contagem simples. Ocorreu o fato gerador, 5 anos, game over. Se eu contar os 5 anos, obedecendo aquela regra do artigo 173 que nós vimos, 5 anos, mas contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que acontece nesse caso? Vamos ver? 1º de janeiro de 2020 aconteceu o fato gerador. Quando que ele pode ser lançado? Agora. O exercício do direito de lançar já pode ocorrer em 2020. Mas a contagem do prazo de 5 anos é diferente. Eu jogo o início da contagem para o ano que vem. Então, eu começo a contar em 1º de janeiro de 2021. 22, 23, 24, 25, 1º de janeiro de 2026. Qual foi a diferença aí entre as contagens, entre a regra do 150 e a regra do 173? Quase um ano. Quase um ano. Se eu conto do fato gerador, eu começo a contar já a partir do dia 1º de janeiro. Se eu conto do primeiro dia do exercício seguinte, eu começo a contar o ano que vem. Passou um ano aí. Então, num caso dá quase 6, no outro dá 5. Essa diferença poderia ser menor? Sim, poderia. Imagine que a venda de mercadoria foi feita no dia 30 de dezembro, ou no dia 31 de dezembro. Primeiro dia do exercício seguinte vai ser quando? Amanhã. Né? Então, a diferença já não é tanta. É 5 anos e 1 dia, 5 anos e 2 dias. Mas se o fato gerador aconteceu no começo do ano, ou em fevereiro, ou em junho, né? Essa diferença ela pode ir aumentando. Né? Então, ela vai de um dia a quase um ano, a 364 dias. A depender do critério. Se eu uso o critério do 173, eu jogo para o primeiro dia do exercício seguinte. Se eu uso o critério do 150, do fato gerador, eu conto imediatamente e já está correndo 5 anos. A grande questão é, né, vamos lá, decadência se refere ao prazo para que o fisco, a Fazenda Pública, exerça o direito de lançar. Ótimo. Estamos falando, portanto, de decadência. Qual é o prazo decadencial em matéria tributária? Ok, por enquanto está tudo igual, o 150 e o 173. Onde é que vem a diferença? O 173 do CTN diz 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado. E o 150 fala 5 anos contados do fato gerador. Aí é que dá a diferença de 5 anos e 1 dia ou 5 anos e 364 dias, quase 6. Quando é que eu aplico uma regra, quando é que eu aplico outra? É simples. Eu só posso aplicar a regra do 150, parágrafo 4º. Portanto, a regra que me diz 5 anos contado do fato gerador, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Tributo sujeito a lançamento por homologação. E desde que atendidos os seguintes requisitos. Este tributo sujeito a lançamento por homologação, ele foi de fato declarado pelo contribuinte, né, que realizou o pagamento, ainda que parcial, deste tributo.
E por que isso? Porque, vocês estão lembrados, o 150, parágrafo 4º, quando ele se refere ao prazo de 5 anos, é prazo de 5 anos para que o fisco, ao realizar a homologação, perceba a existência de uma diferença não recolhida e, então, realize um lançamento de ofício. Agora, para que o fisco exerça o direito de homologar ou não, é necessário que o contribuinte tenha feito a parte dele. É necessário que o contribuinte tenha feito o lançamento por homologação, entenda-se, tenha apurado, declarado e pago, para que então o fisco realize a homologação. Lembra do conceito aqui do caput? Olha lá. Lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento. Né? Olha lá. Opera-se pelo ato em que é referida a autoridade, tomando conhecimento expressamente homologa. Ora, como é que o fisco vai homologar algo que nunca foi declarado, algo que nunca foi submetido à sua apreciação? Então, regra número 1. Para que eu conte os 5 anos de prazo decadencial a partir do fato gerador, é necessário que eu esteja diante de um lançamento por homologação. 2. Que este lançamento por homologação tenha sido, de fato, realizado pelo contribuinte, no sentido de esse contribuinte ter declarado e realizado um pagamento, ainda que parcial. Ok? E requisito número 3. Em relação a uma eventual diferença que o fisco perceba que não foi declarada e nem paga por este contribuinte, o fisco não pode detectar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto, prazo decadencial de 5 anos, contado do fato gerador, somente se for tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e pago, ainda que parcialmente, pelo contribuinte, sem dolo, fraude ou simulação. Se eu tiver esses requisitos, prazo decadencial 5 anos do fato gerador. Qualquer outra hipótese, regra do artigo 171, voltar lá para o 173. Está aqui, ó. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se. 5 anos, extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vamos às hipóteses. Tributo sujeito a lançamento por declaração. Lançamento por declaração, o contribuinte declara e o fisco conclui esse lançamento. Por isso que ele também é chamado de lançamento misto. Qual é o prazo decadencial? 5 anos, sempre. Mas como é que eu conto? Lembra o que eu acabei de dizer? A contagem diretamente do fato gerador só tem uma hipótese. Lançamento por homologação, que tenha sido declarado e pago pelo menos parcialmente pelo contribuinte, sem dolo, sem fraude, sem simulação. Portanto, a resposta a esse primeiro caso que eu pergunto, lançamento por declaração, é o quê? Regra do artigo 173. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte. Ok? Segunda hipótese. IPTU ou IPVA, que são tributos sujeitos ao lançamento de ofício legal. Lançamento de ofício legal é aquele que a lei determina que o fisco realize o lançamento de ofício. A lei estabelece que o fisco deve, em relação àquele tributo, fazer o lançamento de ofício. E aí nós temos os exemplos do IPTU e do IPVA.
5 anos o prazo decadencial, contado de que forma? Primeiro dia do exercício seguinte. Portanto, lançamento por declaração, regra do artigo 173. Lançamento de ofício legal, regra do artigo 173. Tributo sujeito a lançamento por homologação, mas que não tenha sido declarado ou pago ou nem pago pelo contribuinte. Se não foi feito isso, não existe nada para o fisco homologar. Qual é o prazo decadencial para o fisco, então, identificar e lançar de ofício a diferença? 5 anos, contados de acordo com 173. Outra hipótese. Tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o contribuinte tenha feito a declaração, tenha realizado o pagamento, ainda que parcial, mas o fisco detecta que houve dolo, que houve fraude, e que esse contribuinte, portanto, de forma fraudulenta, não realizou declaração e pagamento de uma outra parte que deveria ter sido declarado, evidentemente, deste tributo. Como é que eu conto o prazo decadencial? Lembra-se? Sempre 5 anos, mas neste caso, diante da presença de dolo, fraude e simulação, ainda que seja lançamento por homologação declarado e pago parcialmente pelo contribuinte, eu uso a regra do 173. Repara que todos esses casos, até agora, sem exceção, regra do 173. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vamos agora para a última situação. Tributo sujeito a lançamento por homologação, que tenha sido declarado pelo contribuinte e pago por este contribuinte, ainda que parcialmente. Nesta situação, ao realizar a homologação, o fisco detecta que houve um valor, uma parte, que não foi declarado nem paga pelo contribuinte. Mas ele não consegue verificar ali a existência de dolo, fraude ou simulação. Qual é o prazo, então, que o fisco teria para realizar esse lançamento de ofício complementar? Aquele valor que o contribuinte já tinha declarado. Novamente, 5 anos. Mas, neste caso, 5 anos contado do fato gerador. Eu não jogo para o exercício seguinte. E porque, neste caso, e somente neste caso, eu conto 5 anos do próprio fato gerador. Primeiro, porque eu estou diante de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Segundo, esse tributo havia sido declarado e pago pelo contribuinte, ainda que pago parcialmente. Terceiro, o fisco não detectou dolo, fraude ou simulação. Nestas circunstâncias, o prazo decadencial para o fisco realizar um lançamento de ofício e complementar o valor que ele entende que não foi declarado e pago é de 5 anos contados do fato gerador. Eu não jogo para o exercício seguinte, portanto, eu utilizo a regra do 150, parágrafo 4º. Ok? Eu vou agora aqui, me parece que alguém já fez uma pergunta aqui. O Rodrigo Soares falou o seguinte: no caso de situações que envolvem planejamento tributário, que o fisco venha a considerar simulação, nunca decairia o prazo de lançamento? Sim, decairia. E qual é o prazo, Rodrigo? 5 anos. O que muda diante dessa situação em que ele detectou simulação? O que muda é que os tais 5 anos são contados da seguinte forma: fato gerador no exercício 2020, lançamento em relação a esse fato gerador, portanto, que pode ocorrer em 2020, eu começo a contar o prazo no ano que vem, 1º de janeiro de 2021. Artigo 173. Tá? Por quê? Porque, neste caso, muito embora fosse tributo sujeito a lançamento por homologação, que foi declarado e pago pelo contribuinte, ainda que parcialmente, o último requisito não foi preenchido. Qual era o último requisito?
ausência de dolo, fraude e simulação. No seu exemplo, você acabou de falar, mas o planejamento tributário, o fisco entendeu que houve simulação. Então, eu quebro a regra do 150, vou lá para o 173. Tem decadência? Tem, porque não existe direito eterno no direito tributário. Qual é o prazo? 5 anos. Onde é que está a questão? 5 anos contados do fato gerador ou do primeiro dia do exercício seguinte? No seu exemplo, no primeiro dia do exercício seguinte. Por quê? Porque tem simulação. Beleza, Rodrigo? Maravilha. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pequeno resumo, um rápido resumo do que nós falamos até agora. Decadência em matéria tributária diz respeito ao prazo que o fisco, ou fazenda pública, ou União, ou Estado, ou município, ou Distrito Federal, vale dizer, o sujeito ativo da obrigação tributária, aquele detentor do direito subjetivo ao crédito tributário, né? Então, decadência diz respeito ao prazo que essa pessoa jurídica tem para constituir o crédito pelo lançamento, né? Portanto, eu estou diante de um prazo para que ele realize o lançamento tributário. Você está lembrado, eu mostrei aqui diversos tipos de lançamento, mas o lançamento que cabe ao fisco fazer quando ele entende que a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte e o valor que de fato deveria ter sido lançado é o lançamento de ofício. Portanto, nós estamos falando, em síntese, do prazo para que o fisco realize o lançamento de ofício. A questão é, este prazo é de 5 anos, mas a contagem deste prazo de 5 anos pode se dar, de acordo com o Código Tributário Nacional, de 2 formas distintas. Em uma delas, eu conto direto do fato gerador. Na outra, eu conto do primeiro dia do exercício seguinte. E a nossa conclusão foi, a regra geral é a do artigo 173, porque é a regra que eu aplico a quase todas as situações, com exceção de uma. Portanto, lançamento, tributo sujeito a lançamento por declaração, regra do 173. Primeiro dia do exercício seguinte, eu começo a contar 5 anos. Tributo sujeito a lançamento de ofício legal, IPTU e IPVA, a lei diz que deve ser de ofício. Regra do 173, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte. Tributo sujeito a lançamento por homologação, que, no entanto, não tenha sido declarado nem pago pelo contribuinte. Ou seja, se é tributo sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte deveria ter declarado e pago. Mas ele não fez isso. Se ele não fez, o fisco não tem nada para homologar. Então, a eventual diferença existente a constituição desse tributo que não foi declarado pelo contribuinte dependerá do lançamento de ofício. E como é que eu conto o prazo decadencial nesse caso? 173, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte. O tributo é sujeito a lançamento por homologação. O contribuinte declarou e pagou, ainda que ele tenha pago parcialmente apenas. Portanto, ele fez tudo o que lhe cabia. O que ele aguarda agora? O fisco homologar. Ao realizar a homologação, o fisco percebe que uma parte não havia sido declarada pelo contribuinte. E isso foi feito de maneira dolosa, ou, como nosso amigo aqui perguntou, mediante simulação. Tem prazo decadencial? Sempre tem prazo decadencial. De quando? De quanto? Quanto tempo? Sempre 5 anos. Mas como é que eu conto neste caso? Como é uma situação em que houve fraude, em que houve dolo, em que houve simulação? Regra do 173, 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte. E para finalizar, tributo sujeito a lançamento por homologação, que tenha sido declarado e pago pelo contribuinte, ainda que parcialmente,
e em relação ao qual não exista dolo, fraude ou simulação. Tem prazo decadencial para o fisco eventualmente lançar a diferença? Sim. Qual é esse prazo? Sempre 5 anos. Como é que eu conto? Neste caso, regra do 150, parágrafo 4º. Ou seja, eu conto os 5 anos, não começando a contagem no ano seguinte, mas direto do fato gerador. 5 anos contados do próprio fato gerador. Ok? Tudo bem? Vamos então para a parte final, e que diz respeito ao prazo prescricional. Eu não vou concluir esse tema hoje, mas eu já vou apontar para vocês aqui o fundamento no Código Tributário Nacional. E é o artigo 174, que é o artigo seguinte. Olha lá. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. O que prescreve, gente? A ação para a cobrança do crédito tributário. Repare o seguinte, gente. Agora nós estamos falando de prescrição. E, portanto, prescrição diz respeito ao prazo que atinge o quê? O direito de ação. Qual é a ação utilizada pelo fisco para a cobrança do crédito tributário? Ação de execução fiscal. Portanto, o prazo para que o fisco execute o crédito tributário já constituído é um prazo prescricional. Por acaso, de acordo com o CTN, também de 5 anos. Lembra do exemplo da pessoa que pediu o seguro-desemprego dentro do prazo decadencial? Portanto, o fisco ele precisa realizar o lançamento dentro do prazo decadencial. Exercer o direito dele de lançar dentro do prazo decadencial. Mas mesmo tendo lançado, houve uma resistência. Em que sentido? O contribuinte não pagou espontaneamente aquele valor que tinha sido lançado. Não pagou o crédito tributário que foi constituído. Portanto, o fisco exerceu o direito dele de lançar dentro do prazo decadencial, mas houve resistência ao direito. Da mesma forma que aquele exemplo da pessoa que pediu o seguro-desemprego, mas houve resistência, não lhe deram o seguro-desemprego. O fisco lançou, mas o contribuinte não pagou. Como é que nós resolvemos? Lá, aquela pessoa que pediu o seguro-desemprego precisa mover uma ação, contratar um advogado, propor uma ação, para que o Poder Judiciário lhe assegure o direito ao seguro-desemprego. E aqui, no direito tributário? O que o fisco precisa fazer se ele tem em mãos um crédito tributário constituído mediante lançamento, mas que não foi pago? Portanto, houve resistência àquele direito subjetivo do fisco ao crédito tributário. O que ele, fisco, pode fazer? Mandar a polícia na sua casa, né? Arrebentar o muro da sua casa com o caveirão, sai os caras lá armados, lá, a tropa de elite, cadê o crédito tributário? Não, não é isso. Né? O que o fisco precisa fazer, gente? Ele precisa exercer o direito de ação. Que ação? Ação de execução fiscal. Ação de execução fiscal. Então, um crédito tributário que não foi pago em 2020 pode ser executado pelo fisco em 2055? Daqui a 55 anos? Daqui a 35 anos? É evidente que não. Teria ocorrido o quê? A prescrição do direito de ação, a prescrição do direito de executar o contribuinte. Qual é o prazo prescricional previsto no CTN para que o fisco exerça o direito de ação de execução fiscal, o direito de executar? 5 anos. Portanto, é um prazo idêntico ao prazo decadencial. Prazo decadencial, 5 anos. Prazo prescricional, 5 anos. Prazo decadencial se refere ao prazo que o fisco tem para
constituir o crédito, ou se refere ao prazo que o fisco tem para realizar o lançamento. Prazo prescricional, 5 anos. Se refere ao quê? Ao prazo que o fisco tem para exercer o direito de ação, para exercer a pretensão para executar. 5 anos também. Tá? Hoje, eu gostaria de fazer essa abordagem, que é uma abordagem mais geral, diferenciando decadência e prescrição e estabelecendo alguns critérios mais importantes relacionados principalmente à contagem do prazo decadencial.